Olá, meus amigos, mais uma vez cá estou eu. 2 vídeos no mesmo dia. Hoje é dia 31, mas este vocês só irão ver amanhã, portanto, dia 1º de abril. Dizem que 1º de abril é o dia da mentira, né? Epa, não é que veio mesmo a calhar? 1º de abril é o dia da mentira. Mas o que eu vou falar não é mentira. Beijinho para todos vocês, angolanos, porque o vídeo é sobre Angola, mas o assunto não é mentira. Eu só pus um lencinho que não é para cobrir o papo, não é? Porque se fosse para cobrir o papo, além de tudo, teria que ser vermelho. A única coisa vermelha aqui são meus óculos, de resto não é. É dia 1º de abril, o dia que dizem que é o dia da mentira aqui no Brasil, mas o assunto é sério. É sério. Então, hoje eu tirei o dia para falar de Angola, mas esse vídeo irá ao ar, portanto, só no dia 1º da mentira. Por isso a roupa é a mesma, só pus o lencinho para diferenciar. Pois é que trocar de roupa toda hora cansa. Bom, pois é isso aí. Sou Filomena Carreira, canal Sem Fronteiras. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Deus, abençoado amor a todos vocês, porque o assunto é bastante sério. E óbvio que eu acabo sempre, mesmo o assunto sendo muito sério, falando de quem? De quem? De quem? De quem? Vocês vão saber. Mas aqui fala assim, caso Copelipa. Quantas vezes eu cruzei com este senhor? Até o Alvalade, Ruas de Luanda, até na loja de uma amiga, onde a prima dele era sócia dessa minha amiga. Dessa lojinha, né? Pois é. Eu cruzei várias vezes com ele lá. Metido a besta e paquerador. Caso Copelipa. Falta de comparência de mandatário da empresa CIF leva a adiamento do julgamento. A sessão de julgamento dos generais Copelipa e Dino, previsto para esta próxima segunda-feira, dia 31, dia de hoje, em que eu estou fazendo o vídeo, no Tribunal Supremo, foi adiado para o próximo dia 7 de abril, daqui a mais alguns dias. Se fosse pobre, ó, toma na gororoba. Sabe que a gororoba não é bem gororoba, é no fiofó, é lá embaixo. Pois é, pobre tomava mesmo. Devido à ausência de um dos arguidos é o culpado mesmo, né? A empresa ou da empresa CIF Angola, que está notificada pelo tribunal para responder em juízo neste processo, mas não só ainda não compareceu, como não constituiu um mandatário, visto que a empresa está agora nas mãos do Estado. Portanto, é do Estado. Estado não é o Estado de Angola? Não é o Estado angolano? É, né? É governo? Então. É que às vezes a dor de cabeça e não também é maruvo. Pois é. Aí aparece aqui o Dino, Copelipa, todos de costas, um chinês, um chinês ali, que também é réu. Então, segundo o tribunal, a empresa CIF, que tem como fiel depositário o Ministério da Indústria e Comércio, Mindicom, é parte do processo crime. Eu vou repetir, o CIF tem como fiel depositário o Ministério da Indústria e Comércio. É parte do processo crime, que estão arrolados os generais Copelipa e Dino, que são acusados de defraudarem o Estado em mais de $1.000 milhões do Estado angolano. $1.000 milhões. É grana badedel. Conforme o tribunal, caso a CIF Angola, agora estatal, não constitua um mandatário para representar no julgamento, o tribunal irá constituir um defensor oficioso e só após regularizar este quesito é que vai dar seguimento ao julgamento com respostas às questões prévias. O processo crime, de 40 volumes, né, e de mais de 2.000 páginas, está na fase das questões prévias. E depois de ultrapassadas essas questões, dará início à fase mais importante, que é
produção de provas. Ainda, para esta segunda-feira, o tribunal tinha programado responder às várias solicitações dos advogados, feitas em sede das questões prévias, em que a maioria dos caucídicos pediu a absolvição. É ruim, invocando a lei da anistia de 2015. Precisa responder? Acho que não, né? O caucídico Binja Satula disse à imprensa que a presença do arguido em julgamento é obrigatório sobre pena de nulidade do processo. Por isso, considerou certa a posição do tribunal. Segundo o advogado das empresas Plansmart Internacional Limitada, Uterrig, não sei o que das Internacional da Vida, assim como os antigos acionistas da CIF Angola, o Estado é sócio da empresa e tem um parecer a dar sobre o processo. O Estado, presidente João Lourenço, o Estado. Conforme o Binja Satula, o adiamento deste julgamento começa a representar para os advogados e os arguidos um desgaste, acredito. Copelipa e Dino são acusados de vários crimes, como tráfico de influência, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, associação criminosa e abuso de poder, sendo também erguidos os advogados Fernando Gomes dos Santos, o cidadão chinês Yuki Yaming, se não é esse o nome, passa a ser, as empresas Plansmart Internacional Limitada e Uterrig Internacional, acho que é esse o nome, assim como a CIF Angola, Estado. Na discussão da semana passada, o Ministério Público decidiu manter intacta a acusação do processo crime, considerando improcedentes os pedidos de absolvição dos arguidos com base da lei da anistia. Segundo o MP, os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior, Copelipa, e Leopoldino Fragoso Nascimento Dino, dois homens de confiança do antigo presidente José Eduardo Santos, são criminosos. Eu não tomei marufo. Nunca gostei de marufo, nunca. Não sei porquê, nem de Capo Roto, sabe essas bebidas de Angola? Bebidas essas que devem ter sido servidas no casamento, não é? Do general, aí do Dino. Eu andei vendo aqui a matéria, né? Onde? No casamento do general, do Dino, deixa eu ver. O João Lourenço foi no casamento do como é que chama? O dito cujo? Deixa eu ver aqui. Deixa só um minutinho, só um minutinho. Isso é, eu não tomei maruva, imagina. Só um minutinho. No casamento da filha do Dino, né? Onde ele diz aqui que foi um casamento de Estadão, né? Com autênticas figuras de Estado, que começou na sexta-feira e só acabou no domingo. E eu lembro bem que eu acompanhei à distância, né? Online, como se diz. Foram gastos quase 5 milhões de dólares, deixa eu confirmar aqui, 5 milhões de euros. Por volta de 5 milhões de euros, que significa 5,4 milhões de dólares. Teve massagistas para os convidados que estavam cansados. Teve mais que massagistas, né, gente? Então, neste casamento, o João Lourenço não foi. Por quê? Já tinha tomado na Gororoba, porque ele tinha estado no... Mas estava lá o Manuel Vicente, estava lá muita gente, não é? Poderosa. E, no caso, no casamento da filha do Dino, né? Aí, mas o João Lourenço tinha sido convidado, mas escolheu não ir, por precaução, porque já tinha levado no fiofó, quando teve no casamento do Nandó, né? Da filha do Nandó, acho que foi isso, né? Deixa eu ver aqui. Não se fazer presente, exatamente.
Acho que foi, exatamente. E no casamento da filha do Nandó, o Nandó gastou 2 milhões de dólares. Portanto, tem ali, assim, uma competição de ver quem gasta mais, não é? Onde eu queria chegar com esta noticiazinha, né? Onde os primitivos fazem questão de competir, né? Vou gastar 2 milhões de dólares, aquela exibição, aquele espetáculo, né? Onde põe a gorduchinha ou a semi-gorduchinha, não tem nada contra as gordinhas, pelo amor de Deus. Com aqueles vestidos bem brancos para realçar, não é verdade? Aí põe a gaja lá como uma exibição, né? Uma montra para todo mundo ver, né? A bichinha lá tá bem vestida e tal. Aquele espetáculo, né? Aquilo é um espetáculo, né? Ver quem, né? Só falta botar diamantes no corpo da gaja. Bom, é um espetáculo, né? Eu fiz um vídeo há uns dias atrás onde eu falei, menos é mais. A elegância não está no reluzir dos diamantes. Até quando você usa um diamante, costuma-se dizer que o diamante mais bonito é um solitário. Quem não sabe o que é um solitário, vai procurar no Google, que o Google explica. Não é você usar um monte de diamantes, não. O mais bonito de todos é um solitário. O próprio nome já o diz, né? Portanto, todo aquele negão, não é? Com todo respeito ao meu povo, mas aquele que nasce em cima de uma árvore e depois vai para o poder, tem um problema sério com grana, como fuva com cascalho. Tem um problema muito sério. Quando ele chega ao poder, ele tem que ter muito, porque pouco é pouco. A própria palavra já o diz. Quando uma pessoa é fina, menos é mais. O que significa? Você não precisa ter muito. Você não precisa se vestir com muito para ficar bonita. Menos é mais. Mas o pobre ou novo rico, existem tantos adjetivos que eu poderia usar aqui. Ele não se contenta com pouco, ele não se contenta com o solitário. Não, se ele puder, ele enche o dedo. Se ele for numa jazida de ouro ou numa diamante, ele vai encher o dedo. Se ele puder fazer um casamento de X%, que às vezes a gente faz um casamento, às vezes relativamente caro, fino, elegante. Não, eles têm que gastar, eles têm que exibir, e eles ainda têm que tabelar, mostrar, gastei tanto, tem que notificar a mídia em milhões de dólares para dizer, e para exibir mesmo. Mal sabem eles que às vezes, isto aqui, notícias de esporte, são as primeiras que mais tarde os vão desqualificar como seres humanos, profissionais e corruptos. Um gastou 2 milhões de dólares. Lá estava o presidente também, onde a própria Ana Dias Lourenço foi a madrinha, se não me engano, ou amadrinhou a noiva. Lá estava o presidente, que depois comeram o rabo dele, bem feito, por estar sendo participativo num casamento deste. Ali na Fortaleza, né? Onde, ao redor daquela região, o que mais tem é pobreza. Agora imagina, né? As pessoas lá de fora, passando, pobreza a dar com pau, tudo aquilo acontecendo, polícia fechando o cerco, protegendo, e a excelência me irritando, não é? E lá dentro acontecendo esse deslumbre. Tenho certeza que até a comida que sobrou devem ter jogado fora. Porque esta turma, que eu chamo de cor-de-rosa, de primitivo, de gorila, do diabo 4, nem nas horas da sobra lembram do povo pobre. Aí o outro foi de 5. Porque é tudo, além de tudo, são amigos, são parceiros de luta, são todos ali, né, de igual para igual. Mas são competitivos. Tu gastou 2, eu vou gastar 5. Como é então? A minha filha merece mais. Vou mostrar que a minha filha pode mais. Ai, ué, que tristeza, Jesus Cristo. Mal sabem eles que a elegância não está no que gastam. Menos é mais.
Aí depois acontecem estes casos. Portanto, quando realmente um caso destes acontece e é onde pegam eles, né? Ainda tem o lado da justiça. E aí a minha surpresa maior, né? É que o dito cujo, isto aqui é uma grande panelinha. E é isso que eu digo, quando pego uma notícia dessas, eu dou risada, porque chorar não adianta, isto tudo é uma máfia poderosa. Agora me digam um K, como dizem os portugueses, me digam um K. Vai dar em quê isso aqui? Eles vão ser presos? Se o próprio Estado, a CIF, é uma empresa, ou esta merda é do Estado, vão prender esta turma? O tribunal, né, tá desgastado, tá estressado. O processo crime de 40 volumes e mais de 2.000 páginas está na fase de questões prévias. Vocês acham que isso vai dar em quê? O arguido faltou. Foi remarcado para dia 7 de abril. O arguido, se fosse pobre, tava, né? Começa com F. Eu não vou falar a palavra. Vocês acham que se o arguido fosse eu, fosse um de vocês, o que que o juiz teria feito? Comigo, contigo, com um pobre coitado angolano? Era processo crime ou então já estava na cadeia, porque era pobre, porque tinha faltado, tinha simplesmente o não ir, já era certeza que o caso estava cancelado, causa perdida para você. Agora, como é um general, como é uma pessoa de posse, como é um caso que envolve milhões e milhões de dólares, envolve o Estado, portanto é uma maracutaia que envolve até, sabe-se lá, a que ponto pode chegar. Ali aos amiguinhos do presidente, porque essa turma eram amigos colados ali ao ex-presidente. Sócios, o Dino era sócio da Isabel dos Santos. E até que ponto são ou não amigavelmente chegados a João Lourenço. Mas estão ali no ministério, não é? Estão ali no ministério. Isto vai dar em quê? Vocês acham que isto vai dar em águas de bacalhau ou que isto vai se resolver? Vocês acham que a justiça angolana vai processar estes generais? Com muita sorte, conseguiram, e não foi, na minha opinião, que processaram por justa causa o ex-ministro dos Transportes. Para mim, aquele ali foi simplesmente usado para terem alguém, e no caso foi João Lourenço que usou isso, para terem alguém como bote expiatório dizendo: processamos alguém, botamos alguém na cadeia, um ex-ministro, que para mim não teve culpa no cartório. Para mim, aquele ministro não teve culpa no cartório. Roubou? Roubou. E nunca negou. Ele só pediu foi que provassem. Mas ele não negou certas coisas. Agora, estes roubaram e roubaram feio. Além de roubarem, além de fazerem tudo que fizeram, sonegar, fraudar, fazerem tudo que fizeram, tiveram ligações fortíssimas com o ex-presidente, têm ligações fortíssimas com João Lourenço. E reparem que todos os homens que tiveram ligações fortíssimas com o ex-presidente e têm ligações fortíssimas com João Lourenço, são os homens que João Lourenço está levando para o tribunal e está querendo que eles peguem uma cadeia pesada. Por que será? Será que João Lourenço não está querendo se aposentar na certeza de que não lhe vão puxar o pé no meio da noite? Que não lhe vão aprontar alguma para tirar o dele? Antes dele se aposentar, será que ele não está querendo garantias do tribunal, que por enquanto ele manda, que por enquanto ele dá chibatada, que por enquanto ele pode, como presidente do MPLA, da República e agora, se achando poderoso, da União Africana, mandar e demandar para garantir o dele, para não lhe roubarem o cofrinho, já que esses são colegas, já que esses sabem muito?
engraçado, tão participativo, tão amigo. A mulher foi madrinha de casamento, a mulher fez e aconteceu. Ele também. Ele só não foi ao casamento da filha do Dino porque no fundo pareceu-lhe mal, já que levou chibatada no lombo de toda uma nação e de toda uma mídia nacional e internacional, quando ele foi ao casamento do amigo tão querido Nandó, ou da filha do Nandó. Daí ele pensou, e daí ele se reclusou e falou, não, é melhor ficar quieto, é melhor ficar quietinho em casa, no casamento do Dino, ou da filha do Dino. Hoje, com esta atitude, ou com a possibilidade deste grande teatro que está acontecendo em Angola, onde tentam, já há algum tempo, não é verdade, processar Copelipa, processar o Dino, vocês acham que esta palhaçada, este teatro montado, vai dar em alguma coisa? E digo mais, não defendo ladrão, estou longe de defender ladrão, mas também me ponho, ou sei me pôr, na posição dos outros. Pessoas estas que foram colegas de João Lourenço, anos e anos e anos e anos, trocaram, comeram churrasco, beberam leitinho, fizeram muita coisa juntos. Eu, se estivesse no lugar deles, e se não fosse preso, eu não vou falar por Deus, porque eu não tenho que pôr Deus nesta questão, mas se eu não fosse preso, João Lourenço, eu ia puxar teu tapete. Eu não quero nem usar o termo certo, mas eu ia puxar teu tapete. E quando você pensasse em se aposentar, eu ia queimar o teu filme e te deixar verde, não era nem cor-de-rosa. Porque uma coisa é fazer justiça pela verdade, pela lei e por aquilo que o jogo honesto de um político honesto faz, que é o caminho da lei, quando um presidente é realmente honesto. Outra coisa é ser um traidor da nação e um traidor dos próprios colegas. E você, desde que assumiu, você foi um traidor em todos os sentidos possíveis, começando com o próprio ex-presidente, o homem que lhe botou num cadeirão. Depois, com os teus próprios colegas. Você passou uma vida convivendo com todos eles. Não estou dizendo que algum destes preste, mas estou dizendo que tu és o pior de todos eles, o maior dos imprestáveis. E como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Estás levando todo mundo ao banco dos réus. E se Deus é Deus, e Deus é Deus, tu irás ao banco dos réus, aqui na terra e nos céus. E tu levarás, com certeza, o maior castigo que uma nação poderá te dar. E eu, com certeza, irei orar para isso acontecer. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.